Bem, pessoal, como eu havia prometido, essa aula gravada ela vai ser a nossa última aula, né? E em algum momento no final do nosso vídeo, eu vou passar para vocês a tarefa que vocês devem fazer, tá certo? Esse banco de dados que vocês estão vendo aí, eu já vou deixar disponível para vocês e vocês vão baixar e vão usá-lo também na atividade, tá certo? É um banco de dados simples, onde supostamente nós teríamos feito uma pesquisa com algumas pessoas, para ser mais exato, com 550 pessoas. Eu vou baixar aqui para você ver. Então, eu tenho até 550. E as perguntas feitas a essas supostas pessoas foram a sua idade, a sua altura, o seu peso, nacionalidade e gênero, certo? Nosso objetivo vai ser fazer uma análise desses dados e a partir de então a gente vai poder criar algum tipo de gráfico para a gente ter uma visão mais pictográfica da situação dos resultados dessa pesquisa, tá certo? Primeira coisa que nós vamos fazer é dar um nome para esta planilha. Vocês lembram que nós aprendemos sobre funções aleatórias, foram usadas aqui, né, para você fazer esse banco de dados. Você não precisa fazer porque já foi feita, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer é dar um nome para essa planilha. Vamos chamá-la de dados simplesmente, certo? E a gente vai usar esse nome no decorrer da nossa aula, tá? Para fazer referência a essa planilha. Então, sem espaço, não tem espaço nem antes e nem depois. Essa planilha passa a se chamar a partir de agora de dados, ok? Uma outra coisa que eu vou fazer é selecionar todos esses dados e eu vou também chamar de tabela de dados, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês por que é bom fazer assim, tá? Eu vou selecionar somente o cabeçalho e agora com Ctrl Shift e a setinha do teclado para baixo, eu vou selecionar todo o meu conjunto de dados. Esse campo que você tem aqui à esquerda, ele é chamado de campo de nome, né? Então, se você aproximar o mouse, você vai ver que ele vai chamar de caixa de nome, né? Então aqui, deixa eu selecionar novamente aqui, peraí. Pronto. E a gente vai chamar esse conjunto de dados de data em inglês, tá certo? Que é dados em inglês, dataset. Set é conjunto, então dataset seria um conjunto de dados, tá certo? Então a partir de agora, se eu quiser selecionar todos esses dados, eu não preciso mais fazer o que nós fizemos, basta que eu digite ali dataset. Vamos fazer um experimento, né? Então dataset, digitei e eu tenho todos os meus dados selecionados novamente, tá? Outra coisa que nós vamos fazer é também nomear todas essas colunas aqui. Vamos nomear. Então a coluna idade eu vou chamar de idades, obviamente, né? Então começando a partir dali, vou começar a partir do primeiro dado, né? Vou Ctrl Shift setinha para baixo. Então esse conjunto de dados eu vou chamar de idade. Idade. Pronto. Volto para o início. Aqui eu vou chamar de altura. Altura. Uma dica, gente, é você acelerar o vídeo ou reduzir a velocidade, né? Caso você tenha dificuldade. Caso não, você acelera para você ver mais rápido, tá certo? Então agora no peso, eu vou pegar aqui no peso. Agora a nacionalidade. Eu tenho 10 nacionalidades aí, vou chamar de nacionalidade. E por último eu vou chamar de gênero. A coluna que eu coloquei os gêneros, né? Eu não quero entrar na discussão de gênero, não é nada disso, mas eu coloquei aí para fins didáticos, né, masculino, feminino e neutro, mas eu não quero entrar nessa discussão que não me interessa.
E neutro no sentido de que a pessoa não quis opinar nem dar nenhuma informação sobre isso, tá certo? Então, muito bem. Então, agora, a partir do momento em que eu coloco o nome aqui, ó, da minha coluna, ele vai selecionar aquilo que eu quero, tá certo? Pode ser qualquer uma dessas colunas aí. Muito bem. Então, na nossa análise, a gente vai utilizar esses nomes para a gente puxar esses dados, tá? Mas antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês onde é que esses nomes que nós colocamos ficaram gravados, né? Ficaram salvos. Então, aqui onde tem dados, aliás, aqui onde tem fórmula, certo? Tem aqui gerenciador ou gestor de nome, vai depender do software que você está usando. Então, a gente vai usar aqui o gestor de nomes. A gente vai usar esse gestor de nomes para algumas coisas, certo? Então, aqui estão os nomes que eu coloquei. Altura, dataset, que é o conjunto dos dados inteiro. Observe que aqui ó, você tem a referência a que esse nome se refere. Por exemplo, altura, ele refere-se a dados, dados é a planilha, certo? Começando do C2 até o C551. Né? Aqui no dataset eu comecei, você vê que é uma matriz, porque as letras não são iguais, certo? Então eu comecei lá na planilha dados, peguei do A1 ao F551, ok? Então eu pego a largura e a altura inteira, então eu tenho aí uma matriz. O gênero, a idade, a nacionalidade e o peso com seus respectivos, suas respectivas referências, certo? Muito bem, então a gente vai usar ainda esse gestor de nome para outras coisas, tá? Mas ao invés da gente se referir usando como está escrito aqui, ó, o nome, a referência completamente descrita, basta que a gente use somente esses nomes, tá certo? Muito bem, então, agora que a gente já viu essa caixinha de nome, eu quero deixar o meu banco de dados mais bonitinho, mais arrumadinho. Eu vou pedir para tirar a exibição dessas linhas da grade. Você vai ver que ele ficou sem as linhas, né? Se eu quiser, eu posso ainda colocar uma grade somente nesses dados, na página inicial, nas bordas, ok? Todas as bordas, e aí eu tenho uma visão de tabelazinha, tá bom? Muito bem. Qual é o próximo passo? A gente começar a fazer uma análise desses dados, tá? Eu vou começar fazendo dos dados textuais, depois eu vou passar para os numéricos, tá? Então eu vou fazer um dado textual e vou, que é o gênero aqui, ó, e depois eu vou pedir no exercício para você fazer a nacionalidade como dado textual. Depois eu vou fazer como dado de aula o peso e eu vou pedir para você fazer a altura, tá certo? Então, a idade a gente pode fazer também, se você quiser, mas eu vou basicamente trabalhar com esse peso e altura aqui, tá? Muito bem. Próximo passo vai ser o seguinte: eu quero fazer uma tabela de resumo do gênero. Eu quero saber o percentual de quantas pessoas do sexo masculino, de quantas do feminino, quantas do neutro, tá? Então eu vou pegar aqui essa cruzinha aqui embaixo e eu vou criar uma nova tabela, tá? Essa tabela vai se chamar resumo gênero. Eu vou botar sem acento mesmo, gênero. Pronto, ela vai ter esse nomezinho aí. O que é que você pode fazer? Eu vou selecionar essas colunas todas aqui, aliás, somente os dados. Lembra que eu chamei de dataset? Então, eu vou selecionar aqui, ó, e eu vou fazer um filtro, tá? Um filtro chamado autofiltro. Ele vai criar aqui essas caixinhas na parte de cima. E eu posso, por exemplo, se eu tiver dúvida de quantos gêneros eu tenho, eu vou ter um resumo deles aqui, ó, tá vendo? Já consigo, mesmo sem fazer nada, visualizar esses dados aqui, tá?
De cara a gente percebe aí que não é a realidade, certo? Mas o gênero neutro tá dando o maior número, né? Vamos ver se a gente consegue obter essas mesmas informações manualmente, tá certo? Mas tá aí, feminino, masculino e neutro. Você tem que escrever lá da forma que aparece no seu banco de dados, senão não consegue, tá? Vamos ver aqui a nacionalidade. Olha só a nacionalidade. Eu tenho aqui 12 nacionalidades, certo? Americana, argentina, brasileira, canadense. Nós vamos pegar essas nacionalidades depois e usar lá no nosso banco de dados. Aliás, você vai fazer isso, tá certo? Então, como eles foram gerados aleatoriamente, e esse aleatório é pseudo-aleatório, né? Vocês percebem que os números são muito próximos uns dos outros, mas fica aí a dica de como fazer. Vou dar uma cancelada aqui. Já se eu partir aqui para o peso, olha, você vai ver que eu vou ter uma quantidade muito grande desses valores com 1, com 2, tá vendo? Então já a análise feita de valores numéricos assim, quebradinhos, já são mais complexos de fazer, tá certo? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Eu vou voltar aqui no gênero, resumo do gênero. Eu vou aumentar o meu zoom aqui embaixo, ó, na parte de baixo. Aumentar aqui um pouquinho. E na primeira coluna, lembra que gênero é essa coluna F, certo? Mas a gente vai usar o nome gênero que a gente gravou lá, tá? Então aqui vamos escrever gênero, vou botar um acento, gênero. E aqui ao lado você vai quantificar, né? Quantidade. Muito bem. Dá 2 cliques para aumentar um pouquinho. Vou botar no centro, vou botar aqui um negritozinho para ficar bonitinho. Quais foram os gêneros lá? Feminino, masculino e neutro, certo? Então são esses os gêneros que aparecem. Qual é o meu objetivo? Contar quantos de cada um aparece lá, certo? E a nossa planilha, tanto Excel como aqui a do WPS, ela tem uma função chamada conte, né? Aliás, várias funções chamadas conte. Então aqui eu tenho conte e você tem a conte-se, conte-sis. Esse Szinho é só para indicar um plural, tá? E eu quero contar exatamente o que tem ali na minha A2, né? Então eu vou contar se, tá vendo? Conte se. A minha extensão, ou seja, os meus dados, quais são? Então, ó, quando eu começar a escrever, ó, já aparece na minha lista aqui, ó. Gênero foi aquele nome lá que você deu, certo? E o que é que eu quero que apareça, né? Eu queira que tenha o que aparece aqui no A2. Pronto. Então, essa posição aqui é eu dizer onde, e esta posição eu dizer o critério. Neste caso, o critério é feminino. Se eu der um Enter, ele vai me dizer que tem 74 pessoas que se declararam do gênero feminino. Se a gente voltar lá, ó, você viu aqui em gênero, você vai ver que realmente o número 74 aparece aqui, tá? Muito bem. Eu posso puxar essa fórmula para os demais. Então eu vou puxar aqui, ó, na cruzinha, e ele já vai fazer essa contagem para mim, tá? É importante você observar que eu havia dito que eu tenho lá 550 pessoas, né? 550 registros. Observe aqui embaixo, ó, que a soma destes valores selecionados dá 550, ok? Eu contei 3 valores e aqui ele está me dando uma média, né? Mas não nos interessa a média nesse momento. A fins do que nós vamos fazer, eu vou colocar a soma direta aqui na minha tabela. Então eu vou botar total, Alt 26 para fazer a setinha, como vocês lembram. E aqui eu vou colocar a soma desses valores que estão aqui, tá?
E aí eu tenho que ter este total. Eu vou botar em negrito aqui também, para ficar mais bonitinho, né? Pronto. Com esses dados aqui, eu já consigo ter uma visão da quantidade absoluta da quantidade de pessoas que responderam estes gêneros aí. Para não deixar, para não perder o costume, eu vou botar aqui a minha tabelinha e eu vou pedir para não exibir essa linha de grade, tá? Fica aqueles dados ali. Qual é o meu objetivo agora? Eu quero calcular o percentual de pessoas em cada um desses grupos. Então, aqui ao lado eu vou colocar porcentagem. Porcentagem. Por que a porcentagem é importante, né? Porque eu consigo ter uma visão mais relativa, de proporcionalidade, né? E é mais fácil de a gente entender se um determinado valor significa muito ou pouco, certo? Com esses dados de porcentagem, eu consigo dizer o quão significativos são esses valores, tá? O primeiro passo que você tem que fazer é dividir a parte de cada um deles pelo total. E aí você vai encontrar um número entre o intervalo 0 e 1, certo? Que a gente chama de normalizar. Então eu vou colocar aqui a fórmula da seguinte maneira. Observe aqui, ó. No primeiro momento eu vou provocar um erro e depois a gente vai corrigir, certo? Então eu vou pegar aqui a parte do feminino, que é 174, e eu vou dividir pelo total. Basta clicar lá. Então eu tenho B2, que é onde está a quantidade de feminino, e o total que está na B5. A fórmula não está errada, não está errada, mas eu conseguiria provocar um erro que você vai observar agora. Veja. Então não se preocupa com o número agora. Eu vou puxar essa fórmula aqui até o neutro embaixo. Ó. Você vai ver que tem um erro. Esse erro significa erro de divisão por zero. Vamos abrir a fórmula e vamos ver o que aconteceu. Olha só. Quando eu puxei, ele pegou aqui o 180, que é o que eu quero, mas ele já não dividiu pelo total, ele dividiu por B6, que é essa célula aqui de baixo. Isso faz com que ele faça uma divisão por zero, e não é isso que eu quero, certo? Então, como é que eu corrijo isso? Eu vou voltar aqui na primeira, dar um F2 para abrir, e antes daquele 5, eu vou botar um cifrão. Esse cifrão significa fixe esse número 5. Nesse caso não é necessário, mas eu vou botar também no B, tá? Então esse cifrão antes do B significa fixar o B, o cifrão antes do 5 significa fixar o 5, ok? Então aquilo não muda mais. A B2 aqui vai mudar para B3, B4, enquanto esse permanece o mesmo. Então você vai ver que agora ó, já não acontece aquele erro, tá? Observe que todos os valores, eles são 0, alguma coisa, porque são valores entre 0 e 1, tá? E o que é que significa isso, né? Significa dizer que o feminino, ele tem 31,6%, o masculino 32,7% e o neutro está dando 35,6%, ok? Se você pretende ver esses números aqui com o símbolo de porcentagem, uma vez feita essa conta da divisão da parte pelo total, você vai selecionar e você vai colocar aqui o sinal de porcentagem, certo? Estilo de porcentagem. Só que antes disso, eu gostaria de somar esses valores. Observe que a soma desses valores, ele tem que dar 1. O 1 representa totalidade, é 100%, certo? Então, observe que deu 1 aqui. Então, realmente, a soma das partes vai dar o todo. É assim que funciona. E como o 1 representa o todo, ele está colocando aqui o número 1, certo? Que é a soma deles lá. Agora, eu posso selecionar os 4 e virar e colocar em porcentagem. Observe que está dando 32, 33 e 36. Eles não têm vírgula. Neste caso,
eu vou colocar 2 números após a vírgula, pedindo para eles aumentarem a casa decimal. Aqui também, ó, próximo de onde eu cliquei por porcentagem, eu tenho aqui um botãozinho que se chama aumente decimal. Ele vai aumentar as casas decimais, então ele vai ser mais preciso, certo? Então aí está mais próximo do que a gente tinha visto antes. Então dessa maneira eu tenho o resumo em forma de porcentagem. Agora eu consigo dizer o quanto esses números são grandes, né? Quanto eles são significativos ou não. Agora você vai observar que por a gente ter feito um banco de dados não aleatório, na realidade é pseudo-aleatório, né? Eles têm valores muito próximos, mas fica aí a ideia caso você esteja participando de alguma pesquisa, tá certo? O próximo passo é a gente fazer um gráfico disso daqui, tá? Onde é que eu coloco um gráfico? Primeira coisa que você tem que entender é que um gráfico ele precisa de duas coisas, tá? Primeira coisa que ele precisa é de uma série numérica. Vou botar aqui, ó, numérica, aliás, o acento é aqui. Uma série numérica, a primeira coisa que precisa. Segunda, você precisa de rótulos para esses números. Série numérica, se você não percebeu, é uma sequência, como se fosse uma fila de números, né? Nós temos aqui, ó, os números em porcentagem, números absolutos, e é uma sequência, né, de cima para baixo desses valores. É uma série numérica, um conjunto de números, tá? E outra coisa que nós vamos precisar, como eu disse, um rótulo ou categoria. A gente precisa dessas categorias para que a gente possa dar nomes para esses números, né? O número sozinho ele não ajuda muito, certo? Você tem que dizer o que é. Por exemplo, qual é a sua idade? Ah, eu tenho 20. 20 o quê, né? 20 anos. Qual é a distância para chegar lá no IFE? 22 quilômetros, né? Quilômetro é a categoria, né? Ele está qualificando esse número, tá certo? Para nós aqui, ó, são esses gêneros, masculino, feminino e neutro, ok? Então a gente precisa, de novo, de uma série numérica, uma ou mais, né? E uma categoria, eu vou botar no singular, porque ele basta uma categoria para um conjunto de categorias para mostrar, qualificar esses números, ok? Esses dados, tá? Então, primeiro passo, você não pode estar nos dados aqui, senão ele vai tentar gerar automaticamente. Tem como gerar automaticamente? Tem, professor, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você aprenda a fazer completamente, tá? Então eu vou colocar aqui o meu seletor, ó, longe dos dados lá. Vou botar aqui embaixo. O gráfico que eu vou fazer com esses valores absolutos será um gráfico de barra, certo? De colunas, melhor dizendo. A barra ela é horizontal, a coluna é vertical. Aqui em inserir, você vai ver que eu tenho aqui, ó, um conjunto de gráficos, certo? Se você clicar no botão gráfico aqui, ele vai te dar uma janela para você escolher, mas já tem aqui o que você quer. Eu vou começar desse que tem umas barrinhas para cima, né? Umas colunas, melhor dizendo. Aqui você tem as colunas agrupadas, vocês vão ver que os números, né, as categorias vão estar juntinhos uma da outra, o que facilita você comparar, certo? E é esse que nós vamos usar. Então, aparece essa janela em branco, se eu clicar fora, ela está lá, não tem nada. E em cima eu ganhei 3 novos menus. No meu caso aqui, eles estão em verde, né? Observe. Por quê? Porque o gráfico é um desenho, o gráfico tem texto e eu tenho também ferramentas do gráfico. É esse que nos interessa. A gente vai precisar dar as informações que a gente quer para que ele construa esse gráfico aí, tá certo? O que é que você vai fazer primeiro? Aqui tem, ó, selecionar dados. É a primeira coisa que você tem que fazer, selecionar os dados. Então eu abro a janelinha, observe que eu tenho uma janelinha, uma subjanela chamada série, um botão de mais, porque eu posso ter uma série ou mais. No nosso caso, eu só tenho uma série, ok?
E eu não tenho mais aqui na categoria, porque todas as séries têm que ter a mesma categoria, tá certo? Vocês vão entender agora. Então, aqui no botãozinho de mais, eu vou clicar em mais. Nome da série. Qual é a série que eu vou dar? Quantidade. É o nome dela, certo? Essa série. Esse conjunto de números aqui. Os valores da série. Eu vou apagar esse que está ali e eu vou selecionar somente os valores. Vocês estão vendo, né? Observe que eu não desci até o total. Somente esses valores. Perfeito? Então ele está apontando para resumo, que é o nome da planilha. E o local B1 é onde está o nome dessa série, o rótulo dela. E eu tenho os valores que estão entre B2 e B4. Tá? Estão eles aqui demonstrados. Vou dar um OK e você vai perceber que ele já gerou para mim lá, ó, o gráfico, certo? Mas aqui embaixo você tem 1, 2, 3. Por quê? Ele percebeu que eu tenho 3 valores e nas categorias ele só numerou. Então eu não quero que ele coloque dessa maneira. Eu vou pedir para editar. Onde é que estão esses rótulos, né? Essas categorias? Aqui, ó. Feminino, masculino e neutro. Quando eu der OK, você vai ver que imediatamente, ó, ele já me deu os valores lá que eu preciso, tá? Tá aí um gráfico pronto rapidamente. Esse formato é um formato bem padrão, certo? Mas eu consigo visualizar assim, ó, de forma de imagem, o quanto o neutro está dando mais, né? Um pouquinho mais, 95 aqui, ó, 195, um pouquinho mais, 180 exato, né? E aqui um pouquinho menos de 175, que é 174 no feminino, tá? Aqui do lado você tem um conjunto de ferramentas que podem te auxiliar a ajustar esse gráfico aqui, tá? Eu tenho esse formatação. Vamos começar daqui. Observe que, a depender do que eu estiver selecionando no gráfico, essas opções elas vão mudar, certo? Observe que o que está selecionado é toda a área do gráfico. Aqui em cima está escrito, ó, área do gráfico. Tá certo? O que é que eu posso fazer com a área do gráfico? Eu posso trabalhar com o preenchimento, eu posso também trabalhar com a linha, certo? Se eu quiser colocar um fundo aqui, ó, de alguma cor, eu venho e mudo o preenchimento. Observa uma coisa interessante. Eu vou puxar o gráfico aqui para cima da tabela, você vê que ele está ocupando lá, está acima da tabela, né? Se eu colocar aqui, ó, sem preenchimento, ó, ele dá para a gente ver o fundo lá, tá? Eu vou colocar aqui um preenchimento sólido, a cor sólido porque ela é uma cor só, tá? Ela está como branco, mas eu posso escolher, quem sabe aqui eu vou botar um azulzinho claro, né? Aí fica ao seu gosto. Você pode ainda botar o gradiente. O gradiente é o seguinte: você vai ter uma mistura das cores, né? Você vai ver que ele vai variar da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então aqui o azul, ó, é esse azul mais aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar somente duas cores. Eu vou clicar nesses pinos. Eu vou clicar para tirar no xizinho vermelho. Clicar também neste aqui. E eu vou tirar. Pronto. De modo que agora eu tenho somente duas cores. A parte de baixo representada por esta cor e a parte de cima pela outra extremidade. Se eu quiser que o azul avance um pouco mais, ó, eu venho e puxo para a esquerda. Se eu quiser que o branco avance, eu vou para a direita. E se eu quanto mais próximo um do outro, mais a divisão entre eles vai ficar, digamos assim, mais dura, né? Mais nítida, tá vendo lá? Vamos baixar um pouquinho mais e vamos botar essa divisão bem no pé dele aqui, ó. Se você coincidir, ele vai ficar bem nítido lá, né? Não vai ter aquele esmaecer, né? Tá vendo? Então você pode fazer esse tipo de coisa também, tá? Com o preenchimento. Pode escolher uma imagem,
um padrão que tem aí, mas eu vou parar por aqui, tá? Vamos ver as cores do gráfico. Se eu clico aqui, observe que cliquei em qualquer uma, selecionou as três. Se eu clicar novamente, eu estou clicando só naquele, tá? Digamos que queiramos colocar um azul um pouco diferente, uma cor diferente para cada um deles, tá certo? No feminino, vamos colocar aqui, ó, talvez esse laranja mais claro aqui, deixa eu ver, tá vendo? O masculino, eu posso mudar para um azul talvez mais... Não, agora ele pegou tudo, só um momento. Ctrl Z, ele volta lá, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou clicar, veja que pegou os três, tá? Eu vou clicar aqui novamente, pronto. E aí eu vou botar um azul mais escuro ali. E o gênero neutro, talvez um azul aí mais claro, né? Uma vez que é neutro, pode ser que a gente não queira dar nenhuma cor para ele. Mas veja que aqui eu tenho um contraste, pouco contraste, e aí dá um pouquinho de dificuldade na hora de visualizar, certo? Vamos botar um verde, um verdinho assim, pronto, ok? Aí você vai observar que a legenda embaixo já mudou, né? Como eu mudei as cores, são cores diferentes. Aí eu tenho aqui o feminino dessa cor, o masculino do azul e o verdinho do neutro, ok? Então esse é um gráfico bem básico, gente, que dá para a gente fazer rapidamente, ok? Muito bem. Agora eu vou passar com vocês para um processo um pouco mais complexo, tá? Um pouco mais complexo aqui. Vou fechar essa barrinha do lado, vou deixar o meu gráficozinho por aqui mesmo, aqui embaixo, e eu vou agora fazer uma análise do percentual, tá? Não é que é mais complexo, é um pouquinho diferente. Para fazer análise de percentual é muito legal aquelas pizzas, aqueles gráficos em forma de pizza, né? Na realidade é gráfico de setor o nome, mas a gente chama vulgarmente de gráfico de pizza, tá? Pela mesma forma, precisamos de categoria e série numérica. Inserir, você vai encontrar que aqui tem um gráficozinho de setores. Aqui está o formato de pizza, né? Chamado de pizza ou de setores. Então aqui, mais uma vez, ele pegou, olha a informação que veio daqui, não é o que eu quero. Eu vou fechar, vou deletar, me afastar um pouco dos dados, certo? Inserir gráfico e pizza aqui. Pronto, eu quero que ele venha assim em branco, tá? Para você aprender a fazer direitinho. Ferramenta de gráfico. Agora eu quero os dados. Novamente a minha série agora é porcentagem. E o meu valor da série são estes valores aqui, tá? Ok, observe lá que ele já pintou, tá bem parecidinho, porque eles são muito próximos uns dos outros. Na categoria eu não quero os números, eu quero que seja também feminino, masculino e neutro. E aí você já tem o gráfico pronto. Veja como é rápido, né? E aí aquela coisa lá que a gente falou antes. Você pode selecionar individualmente e mudar a cor usando lá os ajustes que você tem, tá? Uma observação é que se você clica no cada um desses setores, você tem lá em cima a mudança, né? A mudança do nome, do que é que você está mexendo, né? Ok? Vou deixar isso aqui sem preenchimento. Opa, não é isso que eu queria. Eu quero deixar sem preenchimento a área do gráfico. Cliquei na área do gráfico. Posso até jogar aqui em cima do outro, aqui não atrapalha, tá vendo? Deixa ele mais próximo aqui. E você consegue ver sem dificuldade, tá? Vou botar aqui sem linha também, ó, que é para não ficar aquela linha. Esse aqui a gente pode também tirar a linha, né? Sem linha. Pronto. Para tirar aquela linha automática. E aí você consegue ajustar e posicionar o seu gráfico onde você quiser, tá bom? Vamos voltar aqui para os dados. Observe que eu trabalhei com o gênero. Agora, o que você vai fazer no exercício? Vai fazer
um novo resumo, vai colocar resumo de nacionalidade, resumo nacionalidade, certo? E você vai fazer as coisas que eu fiz aqui para a nacionalidade, certo? Eu vou deixar aqui no zoom, que é para quando você pegar aí, já está com o zoom alto aqui, ok? Eu vou fazer uma análise dos dados do peso. Essa é mais complexa, certo? Vocês vão ver isso aí em estatística com mais profundidade, mas a gente vai fazer uma tabela de frequência, tá? Ao invés de eu trabalhar com categorias, né, como é o caso de nacionalidade e gênero lá, eu vou trabalhar com intervalos numéricos, certo? Porque se eu pegar aqui, você vai ver que tem infinitos valores, vários valores aqui, ó, com não é isso que eu quero, né? Não quero contar individualmente, mas eu quero contar dentro de um intervalo esses valores, tá? Então, a primeira coisa para fazer é criar aqui agora uma tabela. Essa aqui eu vou chamar de frequência. Vou deixar sem acento mesmo, frequência. Aqui vai ser do peso. O que é que você vai fazer? A frequência. Qual é o outro lá? Deixa eu ver. Da altura, tá certo? Então, vamos colocar aqui frequência. Vou deixar pronto para você aqui. Altura. Ok? Primeira coisa que você vai fazer? Vamos colocar algumas informações. Aqui é a altura. Já prontinho para você fazer. Aqui, a primeira coisa que eu quero saber é qual é o maior e menor valor da minha coluna de peso, certo? Então, eu vou colocar aqui a palavra máximo. Opa. Máximo. Aqui eu vou colocar mínimo, porque eu quero saber qual é o maior e o menor desses valores, ok? O que é que eu tenho que fazer? Olha que interessante, eu já tenho função para isso. Basta eu falar máximo. Máximo de quê, né? Lembra que a gente deu o nome de peso. Então, qual é o máximo dos pesos? Olha só, tá vendo? A gente não precisa mais colocar aquele nome bem completo. E ele está me dizendo que o valor máximo do peso é 99,87 kg, né? Por sua vez, o mínimo tem também uma função semelhante, e eu vou dizer que é o mínimo dos pesos. Você não vai conseguir fazer isso que eu fiz sem não dar o nome nas colunas lá no começo, tá? Então não vai adiantar você tentar fazer sem ter feito, sem dar nome às colunas, tá? Então, o menor peso que eu encontro lá é 40,09, ok? O que é que eu quero fazer agora? Eu quero saber qual é a distância entre o mínimo e o máximo. Isso nós chamamos de amplitude. Amplitude, ok? A amplitude. O que é que eu tenho que fazer a amplitude? É muito simples. Eu pego o máximo e subtraio o mínimo, porque aí eu tenho o tamanho, né, do intervalo. Então, máximo menos o mínimo, ok? Então, aqui eu tenho que, entre um e outro, a amplitude do meu banco de dados, né, ele trabalha com uma diferença de 59,78 quilos, que é o que tem entre o mínimo e o máximo, ok? Muito bem. Por que a gente faz isso? Porque não faz sentido a gente trabalhar fora desses valores, certo? A gente tem que trabalhar maior ou igual a 40,09 e também menor ou igual a 99,87, ok? O segundo passo é saber quantas classes nós queremos. Eu gosto de dividir, como eu tenho bastante dados lá, eu vou botar em 5 classes, tá certo?
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui classe, ok? Eu vou representar essa classe com a letrinha I, ok? Vou botar aqui negrito também. Qual é a classe que eu quero? Eu quero 5 classes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O professor de estatística vai te dar uma forma melhor de fazer isso e de escolher a quantidade de classes e tudo mais. Mas, vamos, a título de aprendizado, vamos fazer dessa maneira mesmo. 3, 4 e aqui 5. Então eu tenho esse I, ele está representando cada um desses números, né? A classe 1, classe 2, classe 3 e assim sucessivamente, tá bom? Qual é o segundo ponto? Então, deixa eu colocar aqui, ó, número de classe. Número, classes. Qual foi o número de classes? 5, né? A gente escolheu que nós teríamos 5 classes. Por isso que eu coloquei de 1 a 5 aqui. Tá bom? Agora a questão é, qual é o tamanho de cada classe? O que eu quero que você imagine é o seguinte, ó. Eu tenho um conjunto de dados que começa no 40,09 e termina no 99,87 e eu quero fatiar, eu quero dividir esses dados em 5. Imagine que eu fiz isso aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz, deixa eu tirar a exibição da linha. Aqui, pronto. Eu tenho aqui o dado que começa com 40,09 e termina com 99,87. E eu quero dividir, ó, certo? Aqui vai ser a minha classe 1, deixa eu selecionar aqui e colocar no centro para você entender, ó. A classe 1, aqui vai ser classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Então, você vai ter que dividir essa distância, né, entre o mínimo e o máximo em 5 pedaços, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho aqui o tamanho das informações, ou seja, a distância entre 40 e 59, para eu saber o tamanho de cada classe, basta eu dividir ele por 5, né? Eu vou chamar isso aqui, ó, de esse T, gente, não, vou botar tamanho completo, né? Tamanho da classe, das classes, certo? Eu vou botar abreviado, mas isso aí é tamanho de classe, para não ficar um nome muito grande, né? O tamanho da classe vai ser o tamanho dos dados, que começa no 40 e termina lá no 99,87, dividido em 5 pedaços, certo? Então aqui, ó, cada pedacinho vai ter esse tamanho. Imagine que o tamanho da classe 1, ó, o tamanho desse pedacinho seria esse tamanho aí, certo? Você pode imaginar também um chocolate que tem esse comprimento e eu dividi em 5 pedaços iguais de 11,9556, certo? Então é mais ou menos isso que você tem que pensar. Imagine essas linhas agora na vertical como o início e o fim de cada classe, certo? Aqui você tem o início da classe 1, o fim da classe 1. No mesmo lugar, tem o início da classe 2 e o fim da classe 2, certo? Então vamos lá. Eu vou chamar aqui de LI, para limite inferior, e LS, vamos botar maiúsculo que é melhor. LS, limite superior, e LI de limite inferior, tá certo? Vou também botar em negrito, no centro. E agora eu vou... Como é que é o limite inferior da classe número 1? Ora, desculpem. Se os dados começam no 40,09, é porque a classe 1 começa nele também, né? Então eu vou dizer que o limite inferior da classe 1 é o menor valor da amostra, porque é o que está aqui, ó, no começo, certo? E o último valor da classe 1 é o que fica aqui, ó. O que é isso? Como eu sei que o tamanho da classe é 11,956, eu vou somar o início mais aquilo lá e eu vou obter o final da classe. Então, vamos dar um Enter, né? Ele vai voltar para cá. É o mesmo valor porque está no início.
E o de cá eu tenho que é o anterior, certo? Que é o limite, mais esse tamanho que está aqui. Pronto. Então isso vai me dar a posição final dessa classe. Então essa classe começa no 4009 e ela termina 11,956 lá para frente, que é no 52,046, certo? Então a minha classe, lembra que eu estou falando de peso, as pessoas que estão na classe 1 são pessoas que pesam entre 40,09 e 52,046, ok? Em termos de peso, então são quilos. Para fazer os demais, eu não preciso de muita coisa. O que eu preciso é saber que o limite inicial da classe 2 é igual ao limite final da classe 1. Afinal, é a mesma linha, né? Então, aqui eu vou fazer assim, igual ao limite final e até aí tudo bem, tá? Então, eu tenho que o início da classe 2 é o mesmo fim da classe 1, certo? E a gente vai fazer isso. Agora, para que eu não precise repetir essa fórmula que está aqui várias vezes, é normal que a gente puxe, certo? Então, o primeiro passo é que eu vou puxar, ó, essa daqui vai ficar um monte de zero, não tem problema, porque ela está pegando assim na transversal, né? Esse aqui está pegando o C5, esse já está pegando o C6, olha lá em cima, ó, que é o que está logo aqui, que aqui é o C6, esse vai pegar o C7 e esse vai pegar o C8. Como não tem nada, ele está desse jeito. O que eu quero agora é puxar, porque eu quero somar repetidamente. Só que o que acontece? É o que aconteceu lá na soma que a gente fez lá, né? na porcentagem. Como eu quero sempre usar esse valor, eu não vou deixar ele mudar. Por isso que eu vou colocar aqui o cifrão e colocar o cifrão aqui, tá? Porque senão vai dar problema. Então, o valor é o mesmo, mas agora eu fixei na fórmula que eu quero sempre apontar para esse tamanho de classe aqui. O 5 precisa mudar para 6, porque eu vou pegar ele aqui, vai ser B6, B7, B8, né, e até B9, mas aqui tem que permanecer o mesmo. Então, vou voltar aqui. Quando eu puxar, você vai ver que todos eles vão normalizar. Uma observação é aqui na classe 5. Observe que a classe 5, o final dela, da classe 5, ó, é o valor máximo. Não precisou nem colocar, certo? Você só colocou as fórmulas básicas e puxou e repetiu para as demais. Eu vou até botar em negrito aqui, ó, para destacar que realmente estamos saindo daqui, né, que é o início, e indo até 99,87, que é o final, com as classes intermediárias, ok? Muito bem. Isso aqui são intervalos, tá certo, gente? Deixa eu fazer uma gradezinha para a gente ver melhor. Isso aqui são intervalos. Vou botar aqui também um cinzazinho, né? Vai ficar bonitinho assim. Isso não me diz nada ainda. O que eu quero saber é quantas pessoas estão entre 40 e 52, certo? Agora que eu creio que vocês já entenderam isso aqui, deixa eu puxar ele mais um pouco aqui para baixo. Nessa próxima coluna, o que eu quero é a quantidade mesmo. A gente chama isso de frequência. Por isso eu vou chamar de F. A estatística o pessoal chama de Fzinho minúsculo. Então não tem nada não, vamos fazer isso. Vou aqui também botar minha gradezinha, tudo direito. Opa, não é assim, é só aqui. Pronto. O que eu tenho que fazer é uma contagem. Só que agora eu tenho duas condições, olha. Tem que ser maior do que 40 e menor do que 52. Observe que o 52 aparece aqui na classe 1 e também na classe 2. A questão é, ele, se der exatamente esse valor, ele pertence a 1 ou a 2, né? A gente vai convencionar que o final do intervalo vai estar aberto, ou seja, não faz parte daquela classe, de modo que vai fazer parte da classe seguinte, né? É como se eu tivesse colocado, lembra lá do professor de matemática, colocando uma bolinha, né? Vamos ver se a gente acha aqui uma forma de
Pra gente, né? Ele faz um intervalo, certo? E ele coloca, deixa eu ver se eu tenho como modificar algumas coisas aqui. Ferramenta de desenho, não vou perder muito tempo com isso não, tá? Teria que ser o início e fim e tal, depois eu vejo isso daí. Então imagine que você tem um início aqui no 40, certo? Ele está fechado. E aqui no final você tem o 52 aberto. Isso quer dizer que o 52 não entra nessa nossa conta, perfeito? Vou apagar isso aqui. Bom, quando eu quero contar com mais de uma condição, eu tenho que fazer o conte-sis. Conte-sis, no plural, tá certo? Qual é a extensão de dados, né? Lembre-se que a gente chamou de quê? De peso, né? Por isso que a gente deu o nome lá, para não ter trabalho de escrever aqui. Uma coisa muito grande, basta botar peso. O que é que eu tenho que contar lá no peso? Aquilo que for, olha só, entre aspas, maior ou igual, é o meu sinal de maior ou igual, porque eu preciso incluir o 40, igual ao que está no B5, que é esse 4009. Eu vou colocar um símbolo de concatenar. Concatenar é assim, eu vou juntar isso com isso aqui, ó, tá vendo? Então ele vai pegar o sinal de maior ou igual e juntar com o que está lá na célula B5, que é o 4009. Perfeito? Bom, esse é a minha primeira condição. A segunda é que o peso, certo? Ainda o peso, seja o quê? Somente menor, o I comercial para eu concatenar, a 52046. Então o que é que eu estou fazendo aí, né? Lembra que esse S é porque está no plural, certo? Porque eu tenho duas condições, não uma só, como anteriormente, e que está dizendo o peso onde ele for maior ou igual ao que está em B5, que é 4009, e o peso onde ele for menor do que o que está em C5. Observe que eu usei o I aí, né? O I porque é o intervalo entre um e outro, certo? Quando eu der um Enter, ele vai me dizer que 112 pessoas estão entre 4009 e 52046. Beleza? E aí é suficiente, porque agora basta que eu puxe para as outras e ele já vai fazer isso para mim. Vamos ver o que é que acontece. Olha só, tá vendo? Então, agora eu tenho a quantidade de cada uma dessas classes. Quantas pessoas estão entre 75.958 e 89.914? 100 pessoas. Olha que interessante, coincidência, né? Você observa aqui agora que esses valores são muito perto um do outro. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente gerou com pseudo aleatório. Agora eu vou botar assim, ó, com um sinal de porcentagem, porque eu quero saber qual é o percentual de cada classe dessa. Vou botar aqui um quadradinho, vou botar também a minha gradezinha para ficar bonitinho. Lembra como nós calculamos o percentual? Que a gente tem que dividir a parte de cada classe, certo? Pelo total. E eu não tenho o total aqui. É óbvio que quando eu somar tem que dar os 550. Aqui embaixo eu vou escrever total, botar minha setinha Alt 26, alinhar aqui a esquerda, a direita, melhor dizendo, vou botar em negrito e aqui embaixo eu vou fazer a soma desses valores. Pronto. Agora eu tenho 549. Professor, mas não era 550? Sim, 550. Qual é o problema? O problema está aqui, ó. Porque na última classe, o último valor ele também está incluso. Por isso, somente na última eu vou botar um sinal de igual, certo? Porque a última, ó, lembra lá, a última classe ela fecha no valor exato que está na C9 lá, que é o 99,87. Então eu vou dar um Enter, você vai ver que ele já aumentou 1 e
fechou aqui os meus 550, perfeito? Ele deixou de fora somente aquele indivíduo lá que pesava 99,87. Mas quando botei o igual, ele já pega ele também, tá certo? Mas é somente na última. Então agora eu tenho, de fato, 550 pessoas distribuídas em 5 classes. Agora que eu tenho o total, eu vou fazer o meu percentual. Eu pego a parte da classe 1 e eu divido pelo total geral. Mas você lembra que o meu total geral é o mesmo para todos eles, então eu vou fixar com o meu cifrão aqui. Então, deu este valor. Para facilitar a nossa vida, eu já vou botar a porcentagem, 20%. Vou aumentar a casa decimal para 2. E agora eu vou puxar até a classe 5. Já está tudo prontinho, do jeito que a gente quer. Quando eu somar, se eu colocar a soma, some todos estes, ele vai dizer que é 100%, ou seja, o valor total, perfeito? Muito bem, agora o que a gente pode fazer um gráfico, né? Para a gente encerrar aqui. Então, para fazer o gráfico, é do mesmo jeito, eu vou afastar um pouco dos dados, e eu vou inserir, eu vou fazer somente o gráfico dessa porcentagem, né, que são os valores relativos. Olhando aqui, a gente percebe que esses valores têm essa significância, né? Aqui. Inserir, vou fazer somente o gráfico de setores ou de pizza, ele vai me dar um gráfico em branco, posso diminuir um pouquinho, botar aqui. Vou lá em ferramentas de gráfico e eu vou selecionar dados. É a mesma coisa, certo? Não muda nada. Minha série, eu tenho uma série de dados que a frequência é relativa e esses números são esses caras aqui, tá? Não pega o percentual, viu, gente? Ou 100% embaixo, somente os valores das classes. Então a minha frequência relativa, categoria, veja que agora nem a gente pode usar esses números mesmo, porque é o que ele já deu ali, tá? Se eu tivesse dado outros nomes, como por exemplo, como eu estou falando de peso, né? Leve, talvez aqui normal, e aí vai normal 2, ou né, pesadinho, pesadão, se você quiser dar outros nomes aí, pode dar. Mas como eu dei números, eu vou usar os números mesmo aqui. E aí, ó, o meu gráfico, ele está pronto, certo? Está pronto, minha frequência relativa. E aí, se eu passar o mouse em cima, eu consigo ver. Um detalhe importante é que eu posso mostrar os valores. Se eu clicar aqui, ó, cliquei e eu pedir para ele adicionar o rótulo de dado, ele vai pegar aqueles valores lá e colocar aqui para mim, certo? Pelas cores, qual é a classe que tem mais pessoas? A azul, né? A 5. Olha, se a gente vê lá, é 118, tá certo? E aí você pode usar aquela ferramenta que o professor mostrou aqui e modificar o gráfico, botar outras coisas, certo? Dá para fazer muita coisa legal com esses gráficos. A gente, infelizmente, não tem o tempo hábil para isso, né? O tempo não é suficiente. Mas no decorrer do curso de vocês me procuram para que a gente possa complementar o nosso curso de informática com algo mais específico que algum professor esteja pedindo, tá certo? Eu faço questão de ajudar você nesse processo. Então, qual é a nossa atividade? Eu vou te dar pronto essas coisas que eu fiz aqui na aula e você vai fazer o resumo da nacionalidade e a frequência da altura, ou seja, dos dados que estão aqui, perfeito? Esse trabalho você vai me entregar essa planilha, né? Vai mandar para o meu e-mail, eu vou escrever meu e-mail aqui, ó, porque na hora que você pegar, você já sabe. Então, vai botar no e-mail do professor Valdomiro, você vai colocar valdomiro.moraes@ifsertal-pe.edu.br. Esse é o meu e-mail, tá? Então, deixa
eu alinhar ele para cá. O que é que eu quero? Na hora que você for colocar o nome lá no assunto do e-mail, né? Deixa eu botar aqui, ó, e-mail, para você mandar. Esse é meu e-mail. Oxente, por que tá dando errado aqui? Tô apertando errado, claro. Então esse é o e-mail. No assunto do e-mail, você vai colocar assim, ó. Vamos lá. Dados. E aqui, ó, você vai botar o seu nome. Esse trabalho não é para fazer em grupo, esse trabalho é para fazer individual, certo? Mesmo que vocês se ajudem aí, não façam, não me entreguem separadamente. Entregue separadamente, não junto, tá certo? Então você coloca dados e o seu nome, manda um e-mail para mim. Aliás, e mais um detalhe, né? Aqui no final, ó, você coloca também qual é a sua turma, tá? Então no assunto, dados, fulano de tal, que é o seu nome e a sua turma, porque senão eu não vou saber, tá? Não vou saber de que turma você é. Então você vai fazer isso, tá certo? Então a gente fica por aqui. Eu agradeço o tempo que nós passamos juntos. É provável que lá na frente a professora, principalmente a professora Aline e outras professoras, vão precisar que vocês saibam fazer a edição de texto. Eu vou preparar ainda uma outra aula para edição de texto, só para vocês assistirem, não precisa me dar nada de exercício, mas é provável que ela vá precisar da parte de edição de texto, tá certo? E mais uma vez eu digo para vocês, no decorrer do curso, procura o professor Valdomiro para poder você tirar suas dúvidas, tá certo? Um forte abraço e a gente se vê aí no nosso campus.